Olá, professores e professoras da Educação Infantil da Prefeitura do Recife. Eu sou Fabiana Barbosa, técnica pedagógica do Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores. E neste mês de maio, a gente vai começar uma trilha de 6 encontros sobre leitura na primeira infância. Nós vamos, ao longo desses encontros, construir mapas conceituais com contextos, todos eles relacionados à leitura na primeira infância. O primeiro mapa conceitual que nós vamos ver é exatamente leitura na primeira infância. O segundo mapa conceitual, no próximo vídeo que a gente vai observar, são os elementos que constituem a leitura na primeira infância. O terceiro percurso será o cenário da leitura na primeira infância. O quarto, a importância da leitura na primeira infância. O quinto mapa conceitual serão os mitos da leitura na primeira infância. E o sexto mapa conceitual, a regulamentação para a leitura na primeira infância. Em todos esses percursos, esses vídeos, ao final, a gente vai ter sempre uma atividade interativa para responder, ou para contribuir, ou para publicar, para que a gente possa compreender, trocar ideias e socializar conhecimento neste percurso sobre leitura na primeira infância. Todos esses encontros serão norteados por autores que falam sobre leitura, o livro, a literatura, e especialmente alguns que tratam especificamente da leitura na primeira infância, como Maria Emília Lopes e Yolanda Reis. Para isso, em cada encontro, a gente vai abrir o encontro com uma leitura de um livro literário, porque a gente vai estar tratando especificamente da leitura literária na primeira infância. Então, hoje, a gente vai começar com o livro Galileu Leu, de Lia Zatz. Galileu leu. Era uma vez um menino que lia. Mas a professora dizia, errado, repete. E o menino sorria, riso amarelo, e repetia. Mas era só acabar e lá vinha nova gritaria. Errado, repete, que agonia! E o menino agora já não sorria, nem lia, inibia. Tentava, forçava, se debatia, mas na hora do vamos ver, insistia. Ivo vê a luva. Errado, seu tonto! É Ivo vê a uva. Ivo vê a luva, uva. Aí sim é que a história começava. Enquanto a professora corrigia, soletrava, dividia, o menino sonhava que um dia ia ser goleiro e no próximo aniversário ia juntar, trocado por trocado, o que ganhasse do pai e da mãe, do avô e da bisavó, da tia Maricota e da prima-avó Carlota, tudo ele ia juntar num saquinho. Ia correndo na esquina, na loja do Bola Bolão, ficava na ponta do pé, que não alcançava o balcão, e agora ele ordenava, não mais mendigava, que lhe desse aquela luva, aquela mesma, pendurada no aramado, luva profissional. Agora vou ser o tal. Chega de dedo quebrado. Lê, menino! E o menino acordava, assustado, e era obrigado a ler o que a professora queria. Mas qualquer, só conseguia ver aquilo que sentia. Errado, menino, repete. E o menino estremecia, endurecia e balbuciava. A casa da Bia é um lixo. E a professora berrava. Errado, errado, errado. É a casa da Bia, é um luxo. Mas o menino nem ouvia.
divagava aquela Bia exibidinha que sentava bem ao seu lado e esfregava na sua cara o reloginho que trocava pulseirinha, a canetinha cheirosinha e milhões de outras riquezinhas, ela só podia ser uma fedidinha. Lê, menino! E o menino pulava, se sacudia, acordava e lia. A professora é boba. Errado, errado! Menino mais desastrado. A professora é boa. A classe inteira ria, gargalhava. A professora quase desmaiava, ameaçava. O menino chora, não chora? Chorava. E era obrigado a escrever, para aprender, para não esquecer. 365 vezes a professora é boa. O menino sentiu cansaço. A professora, sorte que chegaram as férias. Tempo para brincar, descansar e pensar. Mas por que sempre eu? Pensou o menino quando voltaram às aulas e a professora logo o escolheu. Lê, Galileu! O menino estremeceu, mas nem tanto. Endureceu, mas nem tanto. E leu. Teco latiu, pulou e morreu. O menino encarou, a professora sustentou e, com um olhar doce, ela perguntou: do que Teco morreu? O menino não entendeu. Será que tinha escutado? Será que podia respirar aliviado? E desatou a contar que o seu cachorro Teco era levado, mal acostumado, mais do que amado, super comilão, um cachorrão muito brigalhão, um amigão. Um dia passou apressado, não ouviu o chamado, morreu atropelado. O menino contou e chorou. Chorou e desafogou. Foi um tal de ouvir história de peixe morrido daqui e gato matado dali, que num instante a classe toda soluçava e acalmava. A professora olhou o menino olhou a professora e agora, desestremecido, desendurecido, releu. Tico, latiu, pulou e mordeu. A professora aplaudiu, rodopiou e falou: valeu! Sabe, gente, nessas férias andei lendo e relendo a Emília. Eita, boneca danada! Quem aqui conhece a Emília? Quem aqui gosta de história de fada? Ninguém respondeu. A classe endureceu, emudeceu. Era um olhando no olho do outro assim, assim, sem saber se tinha que dizer não ou sim. Passou 1 minuto ou 3 e a professora começou a tirar de uma sacola xadrez, de cada em cada, um monte de livro de história, de bruxa, de fada, de rei, rainha, sereia e menininha, futebol e bonequinha, gigante, anão, vampiro e dragão. Quem quer que eu conte a história do menino goleiro campeão? Adivinha quem primeiro levantou a mão? Essa história de Galileu traz muitas reflexões para o nosso primeiro momento. Neste momento, a gente vai começar a trabalhar com o mapa conceitual da leitura na primeira infância. Então, a gente está trabalhando com um local, um período escolar que é muito específico. Nesse diagrama aqui, a gente consegue ver o processo de alfabetização acontecendo concomitantemente ao processo de letramento. No entanto, a gente está trabalhando especificamente com esse ponto aí do letramento, quando a criança ainda é considerada ouvinte ou pré-leitora. Particularmente, esse conceito de pré-leitor, ele é um conceito muito amplo, porque uma criança que sai desde a gestação até conseguir compreender o sistema de escrita alfabética, muitos processos acontecem com esta criança. A gente consegue trabalhar no processo de alfabetização visualizando as hipóteses de escrita, mas a gente ainda não tem muito claro quais são as hipóteses de leitura.
No entanto, muitas coisas acontecem nesse período em que a gente está trabalhando especificamente quando a criança é considerada ainda como pré-leitora. Essa classificação ela vem baseada desde Nelly Novas Coelho, que a gente ainda não tem um novo conceito, uma nova série ou uma nova classificação. Mas os estudos em letramento e leitura, eles já apontam que só nesse ponto aí de pré-leitor, a gente tem vários estágios que a gente precisa observar e pesquisar mais sobre leitura. Bom, nós vamos começar com um livro muito importante de uma estudiosa chamada Yolanda Reyes, uma colombiana que trabalha há muitos anos pesquisando leitura na infância, numa biblioteca da Colômbia chamada Espantapájaros, e ela trabalha especificamente com a leitura para a primeira infância. Yolanda Reyes, ela tem esse livro aí, Ler e Brincar, Tecer e Cantar, que ele é muito interessante. É um livro que norteou esse primeiro mapa conceitual, e ela tem um outro livro chamado A Casa Imaginária, que também é muito bom. Ela diz uma coisa que é muito importante nesse livro, que é, embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo, ao menos, mais habitável. E a gente começa com a leitura na primeira infância. A leitura na primeira infância, a gente precisa compreender o que a gente pode ler. Quem lê para a criança nesse período? Por que ler para a criança nesse período? Para que ler? Como ler? Onde ler? Então, a gente tem um amplo leque de respostas para esse primeiro mapa conceitual. Bom, o que ler? A gente pode ler contos de repetição, contos acumulativos, histórias rimadas, texto com sonoridade e ritmo, poemas e cantigas, livros ilustrados, narrativas curtas. A gente tem uma infinidade de acervo para a gente trabalhar com essa primeira infância. Segundo Antônio Cândido, literatura é muito mais que o livro apenas, o objeto livro, já que o objeto livro ele é algo muito importante para a criança nessa idade, nesse período escolar. Porque é a primeira obra de arte que a criança tem acesso. Então, só que Antônio Cândido diz que literatura é muito mais que isso. Literatura é tudo que é ficção, poética, metáfora, é fabulação. E de todas as formas, pode ser oral, pode ser escrita, pode ser cantada, pode ser rimada. Então, a criança, neste momento, ela é um ser que está aprendendo a linguagem. A língua portuguesa, nossa língua materna, ela é riquíssima em figuras de linguagem, em metáforas, em entendimento. Outras línguas que não têm tanta riqueza vocabular como a nossa, as crianças, por exemplo, não conseguem entender ironia, não conseguem entender palavras que têm mais de um sentido. E a gente tem uma riqueza vocabular que é muito importante que a criança, desde muito pequena, ela entre em contato com isso. Claro que sem a gente infantilizar, né, os acervos, seja de livro, seja de cantiga popular ou de cultura popular da tradição oral. Por quê? Porque a criança, por exemplo, ela pode não compreender a sua linguagem, mas quando o que você está dizendo, né, compreender no sentido do entendimento mesmo, de compreensão. Mas uma criança que você pega com 1 aninho ou com 2 anos e um bebê, que você embala esta criança, para dormir com um acalanto, ela consegue compreender que ali está sendo estabelecido um vínculo afetivo entre a pessoa que cuida, que está trazendo o acalanto para ela dormir, por causa do timbre, da sonoridade, do tom de voz que você vai empregar e também dos seus gestos. Embora a criança não compreenda muitas vezes o que você está dizendo efetivamente, mas ela sente isso. Então, o primeiro ponto na leitura durante a primeira infância
é que tudo que a gente lê para a criança, a gente vai criar um vínculo afetivo com ela. Ao mesmo tempo, se você traz da literatura, da tradição oral, um brinco musical, como as brincadeiras de mão, em que a gente, quando a criança acorda, né, que a gente já vai brincar com ela, você está convidando este mesmo bebê, esta mesma criança bem pequena, a brincar com ela, é um convite à brincadeira. E isso é feito a partir, né, do tom de voz e dos gestos que você faz, que você leva, como você aborda a criança. Então, neste período, quem é que vai ler para a criança? Sabendo que ela vai estar muito permeada pelo cuidar, a criança bem pequena e os bebês, elas estão entendendo e sendo nutridas, né, de literatura, de arte, pela família, pelos cuidadores, pelos professores, pelos bibliotecários, pelos contadores de história, pelos narradores de história, pelos mediadores de leitura, por promotores de leitura. Ou seja, todas as pessoas que, de alguma maneira, trazem para essas crianças a metáfora, a fabulação, o sonho. Porque quando a gente diz assim, era uma vez, a gente vai estar levando a criança a um outro patamar de mundo. A gente tira ela do real e a gente leva para um mundo chamado de transreal, onde tudo é possível. Então, por que ler para essas crianças? Porque ao ler para essas crianças, elas vão conseguir compreender o desenvolvimento da linguagem, não necessariamente o desenvolvimento da linguagem cognitiva, da compreensão, mas certamente a linguagem afetiva, elas vão estar compreendendo o que está acontecendo. O estímulo à imaginação, como eu disse a vocês, quando a gente diz a uma criança, era uma vez, é semelhante a quando a gente abre um livro, porque a gente não sabe, a criança não sabe o que vai encontrar ali, mas aí ela expande, não é, o universo de sonhos dela, de fabulação, de imaginação, de criatividade. O vínculo afetivo com esse leitor adulto é muito importante e ele traz marcas e deixa marcas para o resto da vida dessa criança. Então, todo esse acolhimento é muito importante para a criança lide com a linguagem, com a língua materna dela, de uma forma muito afetuosa. Então, o desenvolvimento emocional também vai estar presente nesses momentos. Porque quando eu aninho, acaricio uma criança num acalante e coloco ela para dormir, é bem diferente de eu deixar essa criança ali sozinha, né, para ela ir dormir. Ou quando eu estou brigando com a criança, o tom de voz é outro. Então, todas as vezes que as histórias forem permear esse cuidado com a criança, é importante que a gente compreenda que o timbre de voz, que o gesto, que o toque, eles fazem parte da leitura que a criança está fazendo de mundo e de como essa leitura está chegando para ele. O desenvolvimento cognitivo, obviamente, porque ela, mesmo não entendendo todas as palavras dentro de um determinado contexto, ela vai criando um repertório de universo vocabular que certamente vai fazer diferença para a vida dela futura, para o universo escolar que ela vai lidar, porque ela vai conseguindo construir, não é, nas interações com os adultos esse repertório de linguagem, né, das palavras. Então, todo esse repertório cultural vai estar presente nessa criança ao longo de todo o restante de sua vida. Então, onde ler para essa criança? A leitura cabe em todo canto, não é? Quando a gente vai, por exemplo, dar banho num bebê, a gente pode sim pegar um livro de banho e colocar na banheira, quando a criança já vai começar a aprender, por exemplo, a manusear esse livro. E aí ela já está entrando em contato com esse universo da leitura, né, que vai permear a vida dela toda.
Então, pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser na biblioteca, nos espaços públicos, na praça, no parque, pode ser em qualquer canto. É importante que a gente, desde que a gente possa, né, que a pessoa tenha acesso, a gente assegure acesso a essas crianças ao livro. Então, os pais, a família, todas aquelas pessoas que leem para as crianças, elas estejam sempre com um livro, com um objeto ou com alguma coisa que leve essa criança para esse universo da leitura, seja da literatura oral, com a literatura oral ou com a literatura escrita. Então, como é que a gente deve ler para essa criança? A gente deve fazer uma leitura sempre interativa, porque ela vai, as crianças muito pequenas e os bebês, elas vão entender qual é a intencionalidade, né, muito mais pela forma como a palavra sai da sua boca, do que necessariamente do conteúdo que você está trazendo. A gente pode ler em voz alta, por isso que a gente tem que ter muito cuidado como é que essa leitura sai da boca, para poder a gente perceber como é que essa criança vai receber essa história. A gente pode fazer uma leitura compartilhada, em que a gente coloca a criança e ela aponta, e a gente vai conversando com ela sobre o que está acontecendo, né, no livro, ou em algum outro... um conto de tradição oral, por exemplo, isso também pode ter, quando você pega algum objeto e traz, como o alecrim, o alecrim dourado, né, a cantiga, você bota lá o alecrim, e isso também vai trazendo essa interação. A gente pode optar por recursos sonoros e por recursos visuais. O mais importante é que a gente entenda, ao fazer a opção, que quando a gente está lendo, a gente precisa ter a clareza de qual é o sentido que a gente quer potencializar. Se eu estou lendo para a criança e eu quero potencializar a escuta, então é importante que a minha voz seja trabalhada, que eu tenha clareza das marcações e entonações da voz, bem como a velocidade, as pausas e os silêncios, para que essa criança possa processar a leitura que foi feita. No entanto, eu posso usar também recursos visuais, mas entendendo que eu vou estar estimulando o olhar mais do que o ouvir, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza do contexto em que a gente vai ler, para saber e escolher se você vai optar por recursos visuais ou por recursos sonoros. E a gente também tem a narração com expressões e gestos, que é muito importante para essas crianças na primeira infância, porque eles dizem muito mais do que necessariamente a história em si. A criança, nessa primeira infância, ela vai chegar numa determinada camada do livro. E à medida que ela vai crescendo, ela vai compreendendo outras camadas do livro. Então, neste momento, neste período em que ela está, ela vai trazer muito claramente os gestos e as expressões como forma de ler e compreender, né, a literatura que você está trazendo. E a gente vai ler para quê? Para que a gente lê para criança muito pequena, né? Para que a gente lê para bebê? A gente lê para bebê e para criança muito pequena para estimular o pensamento simbólico dela. Ela vai ser uma criança que vai conseguir fantasiar, criar, imaginar de uma forma muito mais proeminente. A gente vai conseguir desenvolver essas habilidades pré-leitoras, que a gente ainda não tem muita clareza de quantas e quais são, porque ainda tem estudos muito sérios sendo feitos, porque dentro desse período, enquanto pré-leitor, muitas coisas acontecem, mas a gente ainda não tem uma clareza muito grande do que acontece, de como acontece, em que níveis acontecem. A gente vai desenvolver nessa criança uma escuta atenta, né? Ela vai conseguir aprender a escutar efetivamente, porque quando a gente fala o Era Uma Vez, ela consegue limpar todos os conhecimentos que ela tem, como se ela deixasse guardadinho todo o repertório do real que ela tem, e ela entra no mundo onde há todas as possibilidades. Muitas vezes esse mundo, inclusive, contrapõe esse mundo real. Então, a criança efetivamente
começa a aprender a ouvir, né? Então, a gente cria experiências literárias, entendendo que experiência é um conceito que a gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente acredita que é um conceito baseado naquilo que Jorge La Rosa, né, define como experiência, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Promover o prazer pela leitura. É muito comum a criança, né, da educação infantil, ela ter um grande prazer, ela demonstrar prazer e alegria durante as leituras, né, de literatura. No entanto, às vezes a gente olha assim, que quando a criança passa da educação infantil para o fundamental, onde é que a gente perde esse encanto? Onde foi que ela perdeu esse encanto, né, de ler? Porque a gente também vê muitas crianças e adolescentes e jovens que simplesmente repudiam a leitura, né? Então, e quando ela é muito, né, muito estimulada na educação infantil, a gente não vê tanto esse afastamento com a leitura. E aí a gente também tem como fortalecer, a gente deve ler para fortalecer esses vínculos afetivos e sociais. Porque quando a gente lê para uma criança, a gente tem que estar lendo para ela inteiro, né, inteira, presente. Então, é o momento em que o adulto está para ela, presente para ela. E este é o mapa conceitual que a gente fez nesse primeiro momento dessa trilha. E aí, para poder a gente fechar, vai estar disponível no site todos esses slides para vocês, mas a gente gostaria que vocês dessem um feedback para a gente, que é uma atividade. Qual é a atividade? Você vai postar uma foto, tá, sua mediando ou contando literatura com as suas crianças. Para a gente é bem importante, inclusive se você puder colocar uma legenda de como você fez, em que momento você fez e como você pensou, é bem importante para poder a gente trocar essas ideias. Espero que vocês façam isso e que a gente possa realmente fazer nossos encontros trocando propostas de ação para a gente atender nossas crianças da melhor forma possível. Aguardo as fotos de vocês. Obrigada.